Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume, sou formado em Medicina Germânica, sou hipnoterapeuta e certificado pelo Instituto Enneagrama do Estudo de Personalidades. Bom, estou aqui no meu consultório agora para a gente continuar na nossa 11ª parte da Arte de Viver de Epíteto. Vamos continuar a nossa leitura hoje na página 115, beleza? Mas antes de começar, deixa eu falar para vocês o que chegou aqui para mim hoje. Chegou esse bonitão aqui, The Infinite Way, que é o Caminho Infinito do Joel Goldsmith, que vocês me indicaram aí nos comentários para fazer a leitura desse livro também, aqui dessa maneira que a gente está fazendo dessa série, né, que a gente vai comentando. Eu não encontrei, está bem esgotado o livro em português, eu tive que comprar ele em inglês, tá? Até falei no outro vídeo que eu tive que comprar em inglês, então é uma leitura que eu faço um pouco mais demorada, né? Para eu ler em inglês acaba sendo mesmo um pouquinho mais demorado, né? Consigo compreender, consigo ler tranquilo, mas é um pouquinho mais lento para a gente ler em inglês do que em português, tá? Então, esse não vai ser o próximo livro, mas ele vai vir ainda aí para a gente comentar a respeito, mas eu tenho alguns livros já engatilhados para a gente fazer isso, beleza? Mas vamos lá, voltando para a nossa Arte de Viver de Epíteto. Página 115. O começo é difícil. Os primeiros passos no caminho da sabedoria são os mais estafantes, porque nossa alma fraca e teimosa detesta o esforço, sem garantia completa de recompensa, e o desconhecido. À medida que você progride, sua decisão se fortalece e o aprimoramento pessoal se torna progressivamente mais fácil. Aos poucos, na realidade, passa a ser até difícil deixar de fazer o que é melhor para você. Mas isso aqui é muito verdade, cara. Eu passei por isso assim, extremamente, é muito forte. O nosso cérebro trabalha muito para que a gente não se esforce para poder mudar. Você já percebeu? Esse é o mecanismo que a gente tem, né, de ficar na tal da zona de conforto, onde eu me sinto seguro, na verdade. Então, imagina que ele fala que a gente não gosta do esforço e o desconhecido. O ser humano tem muito medo do desconhecido, né? Então, quando você começa a conhecer, você começa a deixar de ter medo. Igual uma pessoa que tem medo de dirigir, quando ela conhece os mecanismos do carro e começa a controlar a máquina e não mais a máquina controla a pessoa deixa de ter medo de dirigir. Então, por exemplo, os primeiros passos no caminho da sabedoria são os mais estafantes. Eu estou fazendo um projeto justamente para ajudar as pessoas nisso, porque aqui na hipnoterapia, eu falo que a hipnoterapia ela é muito forte, né? Ela trabalha muito na raiz do problema, ela vai trabalhar com a criança que está machucada aí dentro de você ainda, né? E todo mundo tem isso, não é uma coisa exclusiva de uma pessoa só, não. Todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem os seus fantasmas a enfrentar, só que não é todo mundo que está disposto a enfrentar. Então aí que vem essa questão dos primeiros passos no caminho da sabedoria. O primeiro passo é você se conhecer, você saber quem você é, você saber das suas dores, das suas imperfeições, você saber inclusive como que você funciona, como que o seu cérebro funciona, qual é o mecanismo que tem por trás disso. É por isso que tanta gente que chega aqui, às vezes em uma sessão, a pessoa muda de vida, ela muda totalmente as emoções dela. Justamente por isso, porque ela se conhece, ela enfrenta as dores dela e aí começa um caminho através da sabedoria. Mas o primeiro passo realmente ele é difícil, porque ele é bem dolorido, Mas depois você se acostuma a olhar para dentro de você, enfrentar os erros, imperfeições, raivas, perdoar pessoas, perdoar mágoas, e assim você vai se livrando, se limpando, né? Porque a emoção ela causa uma cegueira, então você se limpar dessa cegueira é mais fácil. E o projeto que eu estou criando é um projeto que vai durar basicamente 1 ano, né? Com aulas semanais aqui comigo online. Inclusive, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, porque eu estou levantando não uma pré-inscrição, mas um número ali de pessoas para eu ver, para dar andamento nesse projeto, porque está dando bastante trabalho. Eu estou levando minha bagagem ali de pelo menos 10 anos de estudo, de leituras, de experiência clínica para poder montar esse projeto. É um projeto de 3 níveis. Tá? O primeiro nível é o nível de autoconhecimento, de crenças, comportamentos, emoções. O segundo nível desse projeto já é uma questão mais de propósito. Qual que é o seu propósito de vida, sua missão de vida, seu chamado? Vamos trabalhar a questão das percepções do ego e tudo mais. E o último nível já é uma questão da espiritualidade, onde a gente vai trabalhar realmente a espiritualidade, a essência da sua alma. Tá? Então são 3 níveis que a gente vai trabalhar nesse projeto,
Você começa do nível 1, vai para o 2, vai para o 3, vai durar basicamente um ano com aulas ao vivo, online, semanais aqui comigo. Tá? Então eu estou criando, na verdade o projeto já está criado, já tem nome, já tem tudo, só estou montando a estrutura dele. Provavelmente em março, abril a gente começa as inscrições para as pessoas que têm interesse. Me segue no Instagram, que lá eu estou dando sempre as informações a respeito desse projeto. Se você tem interesse, coloca aqui nos comentários também, mas me segue lá no Instagram, que lá está sempre com algumas, nos stories principalmente, eu coloco sempre conteúdo lá a respeito desse projeto, tá? E provavelmente por lá que eu vou abrir as inscrições. Então me segue lá, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. O compromisso firme e ao mesmo tempo paciente de remover as crenças nocivas de nossa alma nos confere pouco a pouco a habilidade de ver com mais clareza através de nossos frágeis temores, de nossa desorientação nas questões amorosas e de nossa falta de autocontrole. Paramos de nos esforçar para impressionar os outros. Um belo dia, percebemos com satisfação que não estamos mais representando para a plateia alguma. Interessante, né? Ele fala de crenças. Justamente que a gente vai trabalhar no nível 1. Né? Essas crenças que tanto limitam a gente, tanta crença que limita a gente, né? Uma crença, por exemplo, que eu não gosto, que eu não concordo, é de talento. Quantas vezes você não se sabotou porque você via alguém fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer, só que você colocou a crença de que, nossa, eu não tenho talento para isso, eu não nasci para isso. Isso é só uma crença, isso está só na sua cabeça. Eu acredito que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa bem feita, desde que a gente queira, desde que a gente acredite nisso. Então o talento é uma coisa que limita a gente. E tem outro ponto do talento também. Você tira todo o esforço daquela pessoa. Né? Você tira o esforço daquela pessoa. Imagina você, vamos supor que você toca um instrumento há 20 anos e todos os dias você está lá tocando esse instrumento e uma pessoa fala que você tem talento. Ela está tirando todo o seu esforço, todo o seu tempo de estudo. Todas as vezes que você deixou de fazer uma coisa que gostaria para ir lá estudar música, por exemplo, né? ou tocar o instrumento. Então a pessoa tira todo o seu esforço quando ela fala simplesmente que você tem talento e pronto, você é abençoado por causa disso. Não é bem assim que funciona. A gente tem mais facilidade sim para algumas coisas, porém, se a gente se esforçar, a gente pode fazer qualquer coisa, em qualquer ramo, em qualquer área da nossa vida. Vamos lá para o outro. O bem é sempre o bem. O bem existe independentemente de nossa concepção a seu respeito. O bem está e esteve sempre presente muito antes do início de nossa existência. Profundo, né? Profundo. O que eu percebo disso daqui, né? O bem está e esteve sempre presente muito antes do início da nossa existência. O que eu vejo disso daqui é que Deus é muito do bem. Né? Quem criou o universo é muito de bem. Tudo existe por um motivo de bem. Você percebeu isso? Tudo existe para um motivo de bem. Então, você pegando esse conceito dele de bem, a gente percebe que nós estamos inseridos nesse bem. A forma como a gente interpreta as coisas é que a gente pensa que é um mal. Quantas vezes você não aconteceu alguma coisa na sua vida que você pensou que era mal, que era ruim, porém, mais para frente você percebeu que, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui hoje. Isso acontece direto, só você parar para perceber. Né? O que falam, né? Que às vezes não é que deu errado, às vezes é um livramento de alguma coisa. Desconfie das convenções sociais. Desconfie das convenções sociais. Assuma a sua maneira de pensar. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos adotados sem reflexão. Eu falei isso em outro vídeo, né? Sem reflexão, você simplesmente vai imitando o outro. Principalmente quando a gente pega de geração em geração. Mas por que você faz isso? Você não reflete a essência daquilo ali. Por que tem aquela atitude? Por que tem aquela forma de pensar? Você não reflete o porquê, a causa daquilo ali. Simplesmente você vai imitando a manada, né? O efeito manada. As pessoas vão imitando umas às outras sem saber o porquê. As formas de percepção populares, os valores e maneiras comuns de se fazer as coisas raramente são os mais sábios. Muitas crenças amplamente difundidas não passariam com sucesso por um teste de racionalidade. O pensamento convencional, seus meios e fins, é em essência pouco criativo e desinteressante. Sua função é preservar o status quo para indivíduos e instituições exclusivamente preocupados em se proteger. Para pensar, a partir do momento que você busca, até ler livros, né? Geralmente quando você começa a ler livros, você começa a adquirir sabedoria. Principalmente se você aplica essa sabedoria na tua vida.
E você consegue sentar e conversar com uma pessoa que vive no bar bebendo, por exemplo? É impossível. Para mim, pelo menos, é impossível. Eu não consigo ter a mesma percepção de mundo daquelas pessoas que vivem simplesmente por viver. Não é nem viver, é sobreviver. Então, a maioria, das maneiras comuns de se fazer as coisas raramente são os mais sábios. Não é sábio. Simplesmente está no automático, vivendo no automático. Eu não consigo mais viver no automático e agradeço muito por isso. Doeu? Doeu. Mas hoje eu me sinto muito melhor. Por outro lado, não há nenhuma virtude inerente nas novas ideias. Julgue as ideias e oportunidades pelo que elas têm de revigorante, de vivificante. Dê seu apoio ao que promove o sentido da humanidade, de justiça, de crescimento benéfico, de bondade, de possibilidades positivas e de proveito para a comunidade humana. É o que a gente fala que o ser humano tem de melhor, que é a fraternidade. Eu estava falando isso, inclusive, no outro vídeo. Não é só simplesmente fazer as coisas por uma questão de ego, egoísta, fazer pela humanidade, a entrega para a humanidade. Eu mesmo, o que eu faço aqui, por exemplo, Michel, você trabalha como terapeuta para pagar as contas? Não, esse não é o objetivo principal, por incrível que pareça. Eu acredito muito que o mundo está doente, o mundo existe muita raiva, existe muita dor. Mas também as pessoas só fazem o que elas aprenderam. Então as pessoas, elas fazem o quê? Elas estão entregando a dor que tem dentro delas. As pessoas só entregam o que elas têm dentro delas. Se elas têm sofrimento, elas vão entregar sofrimento para as pessoas. E assim a gente vem de gerações em gerações de pais machucados que não souberam lidar com as suas dores e foram passando essas dores para os seus filhos, para os netos, e a coisa vai andando. É uma corrente, Uma corrente que vai infinitamente. Então, imagina uma pessoa que está com raiva e ela vê um valor enorme no dinheiro e não nas pessoas. O que vai acontecer? Como que essa pessoa vai viver a vida? Passando por cima dos outros, às vezes ela pode chegar até a matar, simplesmente por dinheiro, já que a vida não significa nada para ela, já que o outro não significa nada para ela. Então, quando eu trabalho com uma pessoa aqui, eu não estou trabalhando somente com ela. A mudança não acontece somente nela, acontece no mundo em torno dela. Então, no local que ela trabalha, ela vai tratar as pessoas melhor. O pai dela, a mãe dela, os filhos dela, a próxima geração já não entra tão machucada, para a humanidade, para a sociedade. Então o trabalho que eu faço aqui eu vejo que é uma corrente. Eu tratei uma pessoa, a pessoa aprendeu a se conhecer, a lidar com a raiva, a lidar com as mágoas dela, menos ela vai machucar as pessoas em volta dela. Uma pessoa que antes poderia parar no trânsito, xingar e brigar com uma pessoa no trânsito, ela simplesmente vai respirar fundo, não vai fazer nada e vai para casa dela. Ou seja, ela não está, como posso falar, espalhando a raiva que ela tem para outras pessoas, porque daí aquela pessoa também vai sentir raiva, vai chegar em casa, vai descontar na mulher, vai descontar no filho, e vai indo embora. Então, quanto mais a gente entender as nossas emoções, melhor a gente vai agir no mundo. Então, o que eu faço aqui realmente é por um mundo melhor, por um mundo mais pacífico, por um mundo com mais amor realmente, amor ao próximo e também amor próprio. Examine as coisas de acordo com a impressão que causam em sua mente. Considere objetivamente o que é dito pelos outros e depois estabeleça suas próprias convicções. As crenças socialmente aprendidas não costumam ser confiáveis. Muitas de nossas crenças são adquiridas casualmente ou nos foram transmitidas de maneira irresponsável ou ignorante. Há inúmeras delas tão profundamente arraigadas em nós que nem mesmo as percebemos. Eu estava me lembrando de uma vez que eu estava visitando uma pessoa, tinha um cara lá mais velho com o filhinho dele. O filhinho dele devia ter uns 5, 6 anos, 7 anos ali no máximo, acho que com 6, 7 anos. E o filho dele apaixonado em fazer balé. Inclusive era muito bom no balé. E o cara, uma total ignorância, não, você vai fazer futebol, balé é coisa de viado. E aí? Como é que aquele molequinho, aquela criança, o que ele vai pensar disso? Não é um ato homofóbico, se você parar para pensar? Eu não posso gostar de balé só porque eu sou do sexo masculino? É uma dança, é uma arte. Não, mas tem aquela ideia de que não, o homem não faz isso, o homem não faz aquilo, o homem não chora. Será que é assim mesmo que funcionam as coisas, cara? Será que você precisa demonstrar que você é homem
bebendo uma cerveja e cuspindo no chão? Será que isso quer ser homem? Ou é você ter dignidade, você tratar as pessoas com respeito, fazer uma coisa que te faz bem, como aquele menininho poderia crescer totalmente hétero, não tem nenhuma ligação, é pura ignorância do pai dele, né? Então são há inúmeras delas, né? Essas ideias irresponsável e ignorante, profundamente arraigadas em nós, sem nem mesmo percebermos. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. O que é que a gente está ensinando para nossas crianças? O que é que a gente está passando para eles? Qual é a visão de mundo que a gente vai passar para eles? Aquela criança, se ela não parar e começar a analisar as coisas com cuidado, pode ser que ela faça isso com o filho dela. Falar, não vai fazer balé porque não é coisa de homem. Não é? Ah, por quê? De onde você tirou isso? Ah, meu pai falava isso, meu pai era assim. Então eu acredito no meu pai é meu herói. E vai passando para frente, passando para frente, passando para frente. E muitas pessoas aí podem deixar de seguir os sonhos delas. Né? Como provavelmente se esse menininho nasceu para ser um mestre do balé e seguir o sonho dele, e ali que ele vai ser feliz, ele vai viver uma pessoa infeliz. Por quê? Porque o pai cortou as asas dele por pura ignorância. A banalidade e a indolência vividas por pessoas sem disciplina e reflexão podem ser muito contagiosas, sobretudo porque raramente estamos expostos à alternativa de um modo mais sadio de viver. Desperte para isso e fique atento, avalie seus hábitos para preservar seus padrões mais elevados. Olha só, hein? Raramente estamos expostos à alternativa de um modo mais sadio de viver. É a massa, né? É a massa manipulada muitas vezes pela mídia, por político, por o que quer que seja. Né? Então, quando você segue a massa, você vai pensar como a massa. Se você desvia o caminho e vai um pouquinho para lá, você vai ser julgado pela massa. Mas a massa te importa tanto assim? O que você pode fazer lá para começar a mudar um pouquinho a percepção de visão de mundo dessa massa? Para que você, cada vez mais pessoas sigam esse caminho que você está seguindo. Lembrando que isso não é ser superior, não é ser melhor do que ninguém. É simplesmente ver o mundo, enxergar o mundo de forma diferente. Muita gente declara com toda a sinceridade que faz questão de manter a própria integridade, mas ao mesmo tempo assume atitudes irrefletidas e imoderadas. O procedimento dessas pessoas é vacilante e elas sabotam seus esforços mais bem intencionados por não enfrentarem sua verdade, nem articularem um código moral próprio e coerente para pautar suas futuras ações. Não escute o que essas pessoas dizem, observe o que fazem e avalie as consequências. É interessante a questão da rede social, né? Que quando você segue uma pessoa lá, você é amigo e tudo mais, você acaba vendo que essa pessoa comenta em outros posts, em outras coisas que tem ali no Facebook. E eu vi lá uma vez de um rapaz conhecido, ele falando da geração mimimi, né? Falando que essa geração de agora que está entrando é muito mimimi, muito fresca, tudo é bullying, tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é isso e aquilo. Na minha época tinha, que ele é mais velho já, tem lá pelos seus 60 anos. Na minha época tinha o quatro olhos, tinha a girafa, tinha a magrela, tinha a tábua, tinha não sei o que, todo mundo tinha um monte de apelido. E ninguém ficou problemático. Aí eu peguei e parei para pensar, né? Falei, cara, esse cara ele é marido de aluguel, né? Esse cara aqui que eu vivo comentando. Eu olhei aquilo ali e comecei a analisar, né? Comecei a pensar, falei, poxa, como que ele pode afirmar, se na época dele, na época da adolescência dele, por exemplo, na escola, faz o quê? 45 anos? Quantas pessoas dessas ele tem contato para ele ter certeza que não afetou essas pessoas? Mesmo se ele tivesse contato, como que ele sabe como que está a cabeça emocional da pessoa quando aquela pessoa coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Será que ela não está sentindo uma dor emocional? Será que ela não está se sentindo rebaixada ou muitas vezes inferiorizada pelos apelidos que ela ganhou lá na adolescência? Eu confesso que eu fiquei até com vontade de comentar, olha, eu acho que você está se precipitando, porque a sua geração não mimimi que você diz são os meus clientes hoje. São as pessoas que vêm aqui no consultório tratar uma depressão, uma ansiedade, uma baixa autoestima, uma bulimia, uma compulsão alimentar. Né? Só que eu nem comentei, nem falei nada. Discussão de internet. Eu não vou me meter em discussão de internet, pelo amor de Deus, né? Perder de tempo. Porque isso não faria ele ver as coisas de outra forma. Né? Pura ignorância, pura ignorância. As pessoas falam e fazem as coisas por ignorância, por falta de pensar no que elas estão dizendo. Né?
Então a gente tem que cuidar desse julgamento que a gente tem com as pessoas, né? Porque a gente está sempre julgando, né? A gente tem que tomar o máximo cuidado para não julgar, pelo menos não julgar de forma errada, ser muito justo com as coisas. Assim como devemos limpar, arrumar e manter nossa casa, precisamos fazer o mesmo com nossa mente para poder seguir adiante em nossa vida. Porque, se não o fizermos, correremos não só o risco da ineficiência, como da corrupção de nossa mente. A mente desorganizada, nebulosa, está em perigo porque é vulnerável a influências mais bem organizadas, porém condenáveis. Não confie em nada nem em ninguém antes de confiar em si mesmo. Mantenha-se permanentemente atento às suas convicções e os seus impulsos. Assim como devemos limpar e arrumar e manter nossa casa, precisamos fazer o mesmo com a nossa mente para poder seguir adiante na nossa vida. É o que eu vou fazer nesse projeto que eu estava falando para vocês. Esse é um projeto de expansão da consciência. Esse é o objetivo desse projeto. O primeiro ponto, o nível 1, eu chamo de Awake. Ele vai se chamar Awake, que é o despertar. Para você despertar, o que você tem que fazer? Tirar a cegueira. Você tem que limpar a sua mente das emoções negativas, inclusive das emoções positivas também. Uma decisão tomada em êxtase de felicidade é uma decisão mal tomada. Uma decisão tomada no cúmulo da tristeza, ou do medo, ou da raiva, são decisões mal tomadas. Tá? Então a gente deve limpar e entrar na neutralidade para que a gente possa seguir em frente na nossa vida da melhor forma possível. Vamos lá para mais um? Os virtuosos são invencíveis. A diferença entre os instruídos e os ignorantes é que as pessoas sábias têm consciência de que os virtuosos são invencíveis. Não são atraídos nem iludidos pela maneira como as coisas aparentam ser. Eu não falo que eu sou virtuoso, que eu sou sábio, que eu sou nada, mas o que eu percebo é que eu estudo mais, eu busco mais autoconhecimento, busco mais espiritualidade do que muita gente. Né? Talvez a maioria das pessoas que existem no mundo. Né? Porque as pessoas, o que eu falo, as pessoas estão vivendo no automático. Preciso comprar um carro, preciso ter o carro do ano, preciso ter uma casa grande, preciso ter um tênis de marca, preciso ter isso e aquilo, só para mostrar para o outro, né? por status. E não são atraídos nem iludidos pela maneira como as coisas aparentam ser. Realmente, eu não sou. Tá? Eu não sou. Voltando a dizer, eu não me considero um sábio. Acho que eu sou um eterno aprendiz. Acho não, tenho certeza. Sou um eterno aprendiz nessa vida, né? Todos nós somos. A questão é como você lida com esses aprendizados, que o aprendizado é dolorido. Mas a aparência é aparência. A aparência é aparência, ela é superficial. Pega a lataria de um carro. A lataria do carro é o carro? Não. É o motor, é o banco, é a combinação de todas as coisas que estão ali dentro. Assim é como uma pessoa, por exemplo. O que você vê é a aparência. Tá? Os instruídos respeitam a afinidade que temos com o Supremo e, portanto, agem como cidadãos do universo, compassivos e conscientes. Compreendem que uma vida sábia que leva à serenidade vem da harmonia com a natureza e com a razão. Olha, isso eu me considero. Agir como cidadão do universo, compassivo e consciente. Nós somos parte do universo, né? Nós somos parte da natureza. Porque quem disse para você que a sua pele, que é o contato com o oxigênio, contato com o ar, contato com o exterior, digamos assim, é o limite para quem é você realmente? Nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. Nós constituímos a natureza, assim como as plantas, assim como os pássaros, assim como os animais, assim como a água, assim como a terra, assim como o ar. Nós estamos todos interconectados. Se eu faço mal a você, eu estou fazendo mal a mim também. Você parou para pensar nisso? Se eu estou te entregando mal, eu estou entregando mal a mim mesmo. Eu estou fazendo mal a mim mesmo. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência de que todos nós estamos interconectados. Entregar amor para você é receber esse amor de volta. Certo? Bom, vamos lá então para a nossa parte, a 12ª parte, no próximo vídeo. A gente vai conversando mais por lá. Vou finalizando aqui essa parte 11 e lá na 12 a gente vai conversando mais. Vai entrar na página 120. Maravilha, beleza? Aguardo no próximo vídeo então. Um abraço, meus queridos, e até mais.